Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, meu Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede, Pai. Obrigado pela vida, pela salvação, pela saúde, obrigado pelo vigor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua mão estendida sobre nós, nos concedendo, Senhor, a graça, a inspiração, nos dando, Senhor, prazer na Tua lei, na Tua obra. Ó Deus fiel, abençoa e guarda os meus irmãos, abençoa todos os teus servos na cidade, no interior, manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida da igreja, abençoa os teus ministros, toma em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, as escolas que formam ministros, abençoa, meu Senhor, que haja temor, que haja graça, meu Senhor, que os teus servos possam aprender, meu Senhor, e conservar a palavra santa. Amado Pai, nos dá graça cada dia, nos ensina, meu Senhor, a suplicar pela igreja. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, nossos ajudadores, nossos amigos. Abençoa e guarda, meu Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saúdamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nós vamos ler a palavra do Senhor e tocando aqui a nossa trombeta. O nosso texto é Atos capítulo 17, versículos 22 a 34. O apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em Atenas, observando, vendo a movimentação, as atividades do povo e tomou atitude. É necessário tomar atitude em qualquer meio social, é necessário. Eu louvo a Deus porque, apesar de mim, onde trabalhei, Deus me deu graça para ter atitude. Tive atitude nas empresas que eu trabalhei. Trabalhei no J. Macedo, trabalhei no Cartório Melo Júnior, trabalhei na IOB Informações Objetivas, trabalhei no Hospital Batista, trabalhei na Livraria Batista, trabalhei em muitas atividades. Trabalhei no Grupo Otosh e onde eu trabalhei, Deus me deu graça para ser uma testemunha do Senhor Jesus. Mais de 15 anos depois que eu saí do Grupo Otosh, encontrei uma senhora aí, chegando na capelania, aqui na Universidade Federal do Ceará, nas proximidades da UFC, e uma senhora vinha na rua, em minha direção, aí disse: o senhor é o seu Freire? E eu: sim, sou eu. E ela: eu sou a Iracema, o senhor pregava para mim lá na Sargento Hermínio, no Armazém Esplanada. Uma alegria, mais de 15 anos depois. Agora eu sou crente em Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, é uma maravilha você observar. Você está no meio da cidade, uma cidade estranha, você pode falar do amor de Jesus. Eu lá no Juazeiro do Norte, no centenário do Padre Cício, em 1984, conversando com um padre de Sergipe, o padre todo cheio de felicidade, porque estava ali naquela festa, 50 anos da morte do Padre Cício. E ele conversou comigo, me perguntou o que eu achava de tudo. Eu disse: lamento muito dizer para o senhor, não acredito. Não acredito. Toda esta movimentação tem uma motivação contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Ele disse que eu estava me afogando, saiu de perto de mim, mas ouviu. Ele disse que eu estava me afogando, que eu não acreditava naquilo. Então, onde você estiver, preste atenção. Tem algumas pessoas ao seu lado que podem ouvir a palavra de Deus, algumas vão ter reações contrárias, não vão desejar, outros vão ter a palavra, a mensagem de Deus, fica. No primeiro momento ela pode não aceitar, depois ela pode considerar. Atos 17, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como tendo necessidade de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouvimos falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher, por nome Damaris, e com eles outros. Louvado seja o santo nome do Senhor. O apóstolo Paulo pregou no centro de convenções de Atenas, chamado de Areópago. Era uma espécie de centro de convenções. Acontecia tudo, tinha muito movimento, gente de todo lugar, e ali ele pregou a palavra de Deus. Olha o resultado. No versículo 34, diz que Dionísio, uma pessoa, um administrador do Areópago, se converteu. Uma mulher chamada Damaris se converteu. E outras pessoas, certamente sem muito destaque, também se converteram. Não deixe de falar. Não deixe de falar. Fala. O Senhor Jesus glorificado apareceu a Paulo na sua missão e disse, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Eu tenho muita gente nesta cidade. Não era que a cidade tinha muita gente, era o Senhor que tinha ali homens e mulheres para ouvir a palavra e se salvarem. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, estamos em Tua presença. Abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos, abençoa os nossos ajudadores. Toma em Tuas santas mãos cada um, Senhor. Dá graça ao Teu povo, manifesta o Teu poder, opera, Senhor, em nossos corações. Nos dá graça, nos encoraja para falar do Teu amor, meu Senhor, a quem podemos encontrar, a quem venhamos encontrar em todo lugar, levantando as mãos sem ira, sem contenda, falando do Teu amor profundo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, muitas pessoas têm uma certa inclinação para falar para pessoas simples, pessoas pobres e tal. Se entrar no meio social mais elevado, já fica sem essa coragem. Muitos procuram de alguma forma dizer que são cristãos, mas não tem uma atividade, não tem uma criatividade, não tem preparo.
não buscaram, não tiveram iniciativa de se prepararem. E é muito importante, por favor, pelo amor de Deus, leia a palavra, procura memorizar alguns textos, procura estar apto a falar do amor de Deus onde você chegar. Uma querida irmã minha que já está com Jesus ia para o médico. E o médico, como sempre, muitos deles se manifestando como ateu. Não acredito não. Não acredito não. E ela continuou pregando para ele, testificando para ele. Continuou testificando para ele. Ela era muito agradável como pessoa e tinha conhecimento do Senhor Jesus. Nunca teve problema com o médico. Mesmo ele dizendo que não acreditava e dizendo que era ateu, ela entrava na brincadeira, falava de Jesus e tudo. Ele dizia, o senhor só é ateu até o dia que tiver um problema mais grave. No dia que tiver um problema mais grave, o senhor vai recorrer ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai te abençoar, se revelar, salvar. Então se prepare, estejamos preparados. Não sabemos quem o Senhor vai colocar diante de nós. E é necessário que a gente tenha a palavra. Trabalhei numa empresa e tinha um homem que tinha horror à religião. Ele tinha sido abusado por religiosos. Viveu no internato. O pai acreditava na formação daqueles homens religiosos. E ele foi abusado na infância. Tinha horror o evangelho. Aí me disseram, aquele ali, não fala com ele não. Ele tem horror religioso. Para começar, eu não sou religioso. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Não sou religioso. Então, não fui atrás dele falar e afrontar ou confrontar. Um dia eu tive a oportunidade e comecei a falar de Jesus, aí ele cortou. Claro, ele cortou. Não tem interesse, não. Mas por que o senhor não tem interesse? Deus é tão bom, Deus criou tudo que o senhor tem, Deus criou tudo que o senhor gosta, Deus te deu tanta graça, tanta sabedoria, o senhor é um homem tão bem sucedido. E por quê? Por que o senhor não gosta de Deus, se Deus gosta tanto de você? Aí quebrei aquele gelo ali e ele abriu o coração. Aí eu disse, pois deixa eu dizer uma coisa para o senhor, padre não representa Jesus Cristo, não. Religioso nenhum representa Jesus Cristo. E o padre que te fez mal não representa Jesus Cristo. Então, por quê? O padre faz mal e você se intriga com Deus? Você sabe o que aconteceu? Ganhei a confiança. Ele não se converteu, mas continuou conversando comigo, falando sobre Deus, falando coisa que ninguém tinha coragem, porque ele tinha uma frustração, ele tinha uma reserva contrária por causa do que sofreu. Então, nunca deixe de falar do amor de Deus. Se você não tem ainda a situação, crie a oportunidade. O nosso Deus nos deu a graça, nos deu sabedoria, nos deu a palavra. Não fale de você, não. Eu evito, falei neste instante, as minhas duas experiências. Uma no Juazeiro, como padre de Sergipe, e a outra na empresa que eu trabalhava, evangelizando Dona Iracema. Mas você sabe o que é que acontece? Não fale de você, não coloque sua igreja. Porque a minha igreja, porque eu... Não, é Deus, é a palavra de Deus, é o amor de Deus, a bondade de Deus. Deus é quem fez, Deus é quem criou, Deus é quem propôs, Deus é quem estendeu as mãos para abençoar homens e mulheres, pequeninos e grandes. Então, meus queridos, é uma necessidade nossa aprender isto. O apóstolo Paulo, no meio da cidade mais intelectual,
Atenas, na época de Paulo, era como Paris no tempo do renascentismo. Era. Atenas, a capital da Grécia, na época do apóstolo Paulo, no primeiro século, era como a Paris da Renascença. Paris dos intelectuais. A cidade da luz. Cidade da luz não é porque tivesse muita luz, não. É por causa do conhecimento. Por causa das grandes bibliotecas, os grandes pensadores, escritores, por causa da cultura. Então, Paulo estava na casa da cultura. Paulo estava no centro de convenções de Atenas. Observando. E ele teve a oportunidade e falou: senhores atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. É bom dizer que supersticioso. Hoje, dizer isso é superstição, este homem é supersticioso, esta mulher é pejorativo. Na época dos gregos, na época de Paulo, ser supersticioso era ter interesse em conhecer o desconhecido. Portanto, era uma forma elevada de falar para uma pessoa. Você é um homem supersticioso, você tem interesse em conhecer o que não está patente. Você tem interesse em buscar, se inteirar de valores. Aí Paulo diz, vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, e tinha santuário para bom. Tinha santuário. Atenas, nós temos em nossas ruas as placas, nas esquinas, nos semáforos, mas em Atenas, a cidade grega, Atenas no passado, as cidades tinham os deuses aqui, em cada esquina, em cada largo, em cada largo, as praças, agoras, pequenas praças chamadas de largos e as grandes praças chamadas de agoras ou ágoras. Em cada uma delas tinha imagens. Imagens de deuses, imagens de deusas, imagens de ninfas, imagens de heróis. E Paulo diz, observando os vossos santuários, achei um que tinha uma inscrição ao Deus desconhecido. Pois esses que vocês honram sem saber quem é o que eu vos anuncio. Este é o Deus criador do céu e da terra. É o que fez o mundo e tudo o que há. Senhor do céu e da terra. E, por isso mesmo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem tampouco é servido. Vamos trazer água para Deus, trazer comida para Deus, vamos trazer aqui um incenso para Deus, Deus está precisando. Deus não precisa de nada. Pelo contrário, Ele é quem nos deu todas as coisas. Ele é quem deu a vida, a respiração e todas as coisas. Tudo é dele, tudo provém dele, procede dele. E de um só, aqui entra palavra de Deus, doutrina de Deus. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Adão. E de um só homem fez a geração dos homens. De um só criou todos os homens para habitar em toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que se buscasse a Deus. O propósito de Deus não foi criar o homem para o homem viver, comer, engordar e morrer. Não. O propósito de Deus foi criar o homem à sua imagem e semelhança, para o homem aprender, crescer, prosperar, viver bem, ter paz. Ter paz, ter comunhão com Deus e amar o próximo. Então, Deus criou o homem para que o homem buscasse a Deus.
se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de nenhum de nós. Deus está perto. Não tinha escritura, não tinha Bíblia, não tinha catecismo, não tinha isto, não tinha aquilo, não tinha. Mas tenha inteligência e olhe para o céu. Tenha inteligência e olhe para a terra. Tenha inteligência e preste atenção como a terra cria, a terra germina. Como a terra é uma bênção. E Deus fez por causa do homem. E Paulo pregou a palavra ali. No versículo 28, Paulo diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E você sabe quem disse isso? Um dos vossos poetas. Um poeta de vocês, um poeta grego, disse, nele vivemos, nos movemos, existimos. E nós somos também sua geração. Tem poetas que têm temor. Um poeta, um pensador grego, disse isto. Aí, Paulo emenda, versículo 29. Sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro. Imagens de ouro. Não. Ouro tem muito valor, não como imagem. Toda imagem de ouro é tão nociva quanto qualquer outra coisa, qualquer outro material. Não podemos pensar que a divindade, que Deus possa ser trabalhado em ouro, em prata, em pedra esculpida, pela imaginação dos homens. Deus não é isto. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora, Deus não leva em conta o tempo da estupidez, o tempo da estultícia, o tempo da ignorância. E agora Deus ordena, Deus manda que todos os homens se arrependam. Todos os homens se arrependam, porque todos os homens vão chegar à realidade do juízo. Tem um dia determinado que com justiça há de ser julgado todo homem através do varão que destinou, uma referência a nosso Senhor Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quando eles ouviram falar da ressurreição, já pensaram que a ressurreição era uma deusa e Jesus Cristo era outro Deus, e eles não associaram como dois ídolos. Um Deus e uma deusa, um ídolo que tinha morrido e um ídolo que tinha feito o milagre da ressurreição. Não aumente o assunto, não. Depois a gente ouve a respeito disso. Aí Paulo saiu do meio deles vitorioso, porque ouviu a voz de Deus. Fala e não te cales. E ele falava, onde chegava. Onde chegava, falava do amor de Deus. O último versículo diz que, chegando alguns homens a ele, creram. Alguns homens creram. E o destaque fica por conta de Dionísio, um dos homens importantes do Areópago, e uma mulher chamada Damaris. Certamente uma mulher também de classe nobre, porque os outros ficaram cotados sem destaque. Então, meus irmãos, somos levantados por Deus, instruídos por Deus, encorajados por Deus para levar a mensagem de Deus. Não deixe de fazer isto, porque o Senhor te deu oportunidade para que fales. Fale a palavra, leve a mensagem.
O mundo está com fome. E não é fome de religião, não. Tem religião que nem presta, literalmente. O mundo está com fome de Deus, sede e fome de justiça e necessidade de perdão. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás no mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu amor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelos nossos amigos, pelos ouvintes da tua palavra. Fala aos corações, dá graça a cada um. Abençoa os teus ministros, abençoa toda a igreja, a membresia da igreja. Membros e congregados, toma, ó Deus, o primeiro lugar no nosso coração. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, dá graça e vitória a cada um, sustenta o teu povo, dá saúde aos que estão enfermos, dá alegria aos que estão tristes, dá, Senhor, esperança aos que estão desanimados, alivia, Senhor, os fardos, o peso, as dores, alivia, Senhor, o sofrimento, as tensões daqueles que estão atribulados, sofridos, aflitos, ajuda, socorre, porque Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.